Bom dia, gente. Bom dia pra vocês. Graças a Deus, quinta-feira tá chegando. Tá chegando a live. A live é terça-feira, tá? E tá chegando a live. A gente tá felizão, porque graças a Deus a gente vai fazer uma live linda. Sabe o que é linda? É linda, em nome de Jesus. Ó, hoje a gente vai terminar de ler um pedaço de Romanos 8, mas eu tô mais feliz ainda por causa desse texto. Agora não tem pra ninguém, não? Porque Deus é bom, Deus é muito bom. Sabe que dias muito difíceis, dias de falta, dias de tristeza, o tempo todo Deus tá aí. Sabe, às vezes a gente fica, mas eu não tô sentindo Deus, mas a gente fica com tanta preocupação, né? E a gente ora e não sente Deus, ou porque a gente tá tão desesperado, tão preocupado, tão nas nossas angústias, né? Literal, nas nossas angústias, que a gente não dá espaço pro Espírito Santo, não dá espaço pra sentir as coisas que Deus fez, pra parar e contemplar. Sabe, na Bíblia fala que a gente tem que parar e contemplar a natureza que Deus fez, as coisas que Deus fez. E quando a gente está tão atordoado com o nosso mundo, o nosso umbigo, os nossos problemas, os nossos gigantes, a gente não para contemplar o que Deus fez. E Deus fez tudo tão perfeito, sabe? A natureza é tão perfeita, as flores, as plantas, os pássaros, o próprio tempo, o firmamento, tudo é tão perfeito, tudo é tão glorioso, tudo é tão maravilhoso. Talvez você só precise de um tempo com você, sabe? Tomar um leite quente de noite. Rafa, não tenho leite, faz um chá. Água todo mundo tem. Faz um chá. Descansa, se afasta de tudo e de todos, sabe? Senta na tua cama, lê um bom livro, ou então vai dormir. Muitas vezes o cansaço é sono, é noites mal dormidas que você tá desesperado, preocupado. Faz um bom chá, toma um bom suco de maracujá, vá dormir, sabe? Ou então você tá muito atordoado, dá um tempo, sai, tira um momentinho que você vai caminhar, faz uma caminhada à noite, né? Ou tira um espaço, vai, anda numa pracinha, senta numa pracinha, olha pro nada, sabe? Tira um tempo pra você. Porque as tuas contas vão continuar e às vezes você nem tem como pagá-las, né? Às vezes você nem tem como pagá-las. Às vezes, se você tirar o foco das suas contas, você consegue respirar. Às vezes, se você tirar o foco dos seus problemas, você consegue respirar um pouquinho. Você fica tão atordoado, isso, mas isso não resolve, nem você consegue respirar, tá? Às vezes, a gente precisa de sentar e contemplar o nada, ou seja, o que Deus fez. Só isso. Mas não, só isso. Só isso. Senta e contempla. O mundo vai, deixa acabar. Senta e contempla. Senta e contempla. Deixa o mundo acabar. Se acabou, você morreu, você foi pra glória, acabou. Só senta e contempla. Sabe? Só isso. É muito gratificante você parar e perceber que você é abençoado. Porque quando você sentar e contemplar, sabe, o nada, né? Ou fazer uma caminhada, ou tirar um tempo para você respirar um pouco, você vai perceber que você é abençoado de fato. Você não sabe que você é abençoado porque você está o tempo todo pensando em tanta coisa, em tanto problema, em tanto gigante, em tanto não sei o quê. Sua mente está ocupada. Quando você parar, você vai falar, putz, cara, caramba, olha só, minhas mãos funcionam.
Olha o cheiro. Nossa, eu consigo sentir cheiro. Sabe, você vai parar pra olhar as coisas, a sua vida. Entendeu? Você vai descobrir que você tem coisas para ser grato, tá? Mas o texto de hoje é maravilhoso, é maravilhoso. O texto de hoje é uma bênção. Então vamos orar? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem, tudo, absolutamente tudo que o Senhor tem feito. Espírito Santo, nos ajuda a orar. Nos ajuda a entender a sua palavra, porque sem ti nós não podemos fazer nada. Obrigada, Senhor, pela minha vida, pelos meus filhos, pela minha casa, pelo meu trabalho, pela minha comida, pela minha cama quentinha, pelas minhas pernas, pela minha saúde, pela minha beleza, porque eu sou linda, Deus, eu sou linda. O Senhor me criou a sua imagem e semelhança, Pai. Eu sou linda, e os meus irmãos que pensar que não são, eles estão enganados, Jesus, porque nós somos sua imagem e semelhança. Nós somos lindos, nós somos abençoados, nós temos toda sorte de bênção que o Senhor já liberou para nós. Basta nós acordarmos, Senhor, do nosso sono profundo de tristeza e de amargura e pegar e acessar tudo isso que o Senhor já deixou para nós, Pai. Nós somos imensamente gratos por tudo que o Senhor já fez, por todo o sacrifício de Jesus, por nos amar tão intensamente, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada. Gente. Vai. Dando trabalho pra avó. Vai. Aí. Vamos lá, a gente parou no versículo 31, tá? Romanos 8, 31. E agora é que a coisa fica bonita. A gente vinha falando do reino do Espírito. Então, pra gente viver num tempo mais elevado, ou seja, pra gente viver de uma forma mais elevada, Davi, por favor, Davi, sossega, Davi. Nós precisamos viver não na carne, não nesse nosso dia a dia atribulado. A gente precisa viver aqui, no reino espiritual, ou seja, o nosso espírito com o Espírito de Deus conversando e trabalhando nesse reino espiritual, nesse novo homem que a gente é, através do quê? Através do sacrifício de Jesus, que nós entendemos, aceitamos esse sacrifício, essa redenção, né? Esse pagamento dos nossos pecados, e aí nós passamos a ser um novo homem. Existem dois reinos. Antes da gente ler o texto, deixa eu falar com vocês. Para você que não conhece o cristianismo, para você que nunca viu o cristianismo na sua frente, ou já viu, mas não acredita em Jesus, deixa eu te explicar uma coisa. Existem dois reinos. Existe o reino do Espírito, um reino de vida, e existe o reino das trevas, um reino de morte. O reino de morte é comandado por Satanás. Tá? Quem é o Satanás? O demônio. É o capeta. Rafa, eu não acredito no capeta. Tudo bem, ele fica felizão. Mas lá no paraíso, quando Deus fez Adão e Eva, ô Davi, eu preciso de silêncio, filho. Por favor. Obrigado, de nada. Quando Deus fez o Adão e a Eva, ele fez um jardim perfeito. E ele fez Adão e Eva com a própria glória dele, ou seja, eram perfeitos. Tinham felicidade plena, tinham saúde plena, tinham a eternidade, porque comiam do fruto ali que dava a eternidade, da árvore da vida. Não tinha doença, não tinha tristeza, não tinha amargura, não tinha depressão, não tinha nada disso. Acontece que quando Eva ouve a serpente, Satanás está dentro da serpente, né? Porque ele é um espírito e ele precisa ocupar um corpo.
aqui na Terra existem leis. E essas leis dizem... Deixa eu fechar. Só um minutinho que eu vou fechar. Ui. Olha aí, eu caí. Pronto. Fechei. Aqui na Terra existem leis, tá? Leis que o próprio Deus colocou para se operar, ou seja, para se movimentar, para falar, para fazer algo. Aqui na Terra precisa ter um corpo. Obviamente que Satanás, lá naquela época, descobriu o corpo da cobra, e o corpo da cobra falava. Olha só, hoje em dia os animais não falam. Piada boba, mas deve ser por isso que não fala, né? Porque o dia que falou, Satanás usou. A questão é o seguinte, nós precisamos de um corpo para poder falar, movimentar e fazer as coisas aqui na Terra. Filho, você respeita a live, para de rolo, ó, eu não quero barulho. Tó. Fecha aí. Então, Satanás entrou na cobra, falou com a Eva, querendo se igualar a Deus, com o mesmo intuito de Satanás, né? Porque ele quis se igualar a Deus e foi expulso do céu aqui para a terra. Ela come do fruto e dá para Adão, e Adão come do fruto, e os dois pecaram. Nesse pecado, Eva e Adão entregam o governo da terra que foi dado a eles por Deus. Deus falou, ó, reinem, né? Governem a terra e sobre todos os animais que nela tem, sobre tudo que nela há. Tá lá em Gênesis, Deus falou, a terra eu dou a vocês, eu dou aos filhos dos homens. Acontece que Adão entrega esse governo para Satanás. Quando Adão entrega esse governo para Satanás, ele institui um reino de morte, ou seja, através de comer esse fruto proibido, de cobiçar ser igual a Deus, há uma separação do homem com Deus, desse ser espiritual perfeito. O espírito de Adão morre de Eva, então há uma separação de Deus. Nessa separação, há uma separação da saúde. Um dia, uma patroa minha, ela perguntou assim, Rafa, se Deus, esse Deus que você fala é tão justo, é tão perfeito, né? Se ele existe, né? Por que é que tem doença no mundo? Por que é que tem crianças deficientes? Por que é... E eu nem sabia que eu ia ter o Davi no caso, né? Que é autista. Por que é que tem tanta sorte de miséria literal, né, no mundo? E aí, nessa época que eu não tinha lido a Bíblia, eu só disse para ela que isso não provinha de Deus, e sim de Satanás. Mas, hoje, estudando e entendendo a Bíblia, isso não vem só de Satanás. Satanás, né, através desse equívoco, dessa mentira, trouxe a morte para dentro da terra e o pecado. Mas essa separação de Deus trouxe essa sorte de miséria. Porque Deus é a beleza, com a separação vem o feio. Deus é a paz, com a separação vem a perturbação, a falta de paz. Deus é a alegria, Ele é, o ser dele é, tudo que há de bom, o ser dele é, o amor, a alegria. Com a separação vem o ódio, vem a tristeza, vem as dores, tá? Então Deus também é saúde, com a separação, que é plenitude, é perfeição. Com a separação vem as doenças. Então não é só o fato de Satanás entrar, é também a separação espiritual de Deus que traz toda essa sorte de miséria sobre o mundo. Nós fomos destituídos da glória, ou seja, separados daquilo que é perfeito, separados dessa plenitude,
que é Deus. Então, nessa separação, entrou doença, entrou miséria, entrou fome, entrou guerra, entrou tudo aquilo, né? A prosperidade também, essa prosperidade é de Deus. Deus não tem falta de nada. Entrou as faltas, a falta de comida, a falta de saúde, a falta de dinheiro, entrou todas as faltas. Todas as faltas pertencem a Deus. Deus é a completude, é a plenitude. E quando eu me separo de Deus, eu tenho falta. Entende? Então, quando entra esse reino de morte, quem é o reino de vida? É Deus. Eu posso não saber, mas o reino do mundo onde eu nasço num reino de morte. Um reino que espiritualmente está morto. Tá? Ele está morto. Quando o meu espírito lá, com o bebê, quando um bebê nasce, ele nasce com o espírito morto. Porque foi separado de Deus, é aquela natureza adâmica, uma natureza caída. O espírito do bebê está morto, há vida nele, né? A carne, a alma, os sentimentos, as emoções estão ali, vivinhos, o cérebro, mais a mente, mas o espírito está morto. Como que eu vou avivar esse espírito? A partir do momento que eu reconheço Jesus. O meu espírito precisa reconhecer Jesus, tá? Então, ó, você vê que Satanás até demorou para matar Adão. Adão viveu 930 anos, mas Satanás conseguiu matar finalmente, né? A morte entrou e matou Adão, tá? Então, essas trevas, ela veio sobre a vida. E ela veio sobre a minha vida, ela veio sobre a sua vida. Essas trevas estão sobre todos que nascem. Ela está no mundo. O mundo jaz no maligno. Por quê? Porque esse governo foi entregue a Satanás. E essas coisas entraram, tá? Ah, mas Jesus, quando Jesus vem com aquele plano de redenção, com o plano de salvação, e ele morre, e aí há o perdão do meu pecado, do seu pecado, Jesus vai ao inferno e toma esse poder sobre a morte espiritual e também toma esse poder de Satanás sobre as nossas vidas. Mas quem acreditar em Jesus tem vida eterna, nunca mais morrerá. Mas e as pessoas que ainda não acreditam? O espírito delas continua morto. Tá? Então elas vivem nesse reino de morte, esse reino de trevas, tá? Em 2 Coríntios 4:4, Satanás disse a Deus, né? Ó, 2 Coríntios, vamos lá. 2 Coríntios 4:4. Em 2 Coríntios 4:4 fala assim: eles não podem crer, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Ou seja, tem gente que até quer acreditar em Deus, mas ele está tão envolvido com tanta coisa carnal, com essas tradições, esses costumes, essas crenças que a pessoa acredita desde toda a vida, né? Desde os pais, dos avós, o sistema de vida que ela vive, que a própria mente dela é como se tivesse escamas nos olhos para o mundo espiritual. Ela acha que o mundo é só físico, é só isso aqui, é só o que a gente vê. E na verdade não é, tá? Então, ó, em 2 Coríntios 4:4 fala assim: eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixou ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, que Cristo já venceu isso. E Cristo já tem uma vida nele, ou seja, eu preciso acreditar nele, eu preciso acreditar que ele fez isso por mim e aceitá-lo como Senhor da minha vida. E quando eu faço isso, o meu espírito vive. Imediatamente eu nasço como um novo homem nesse reino espiritual.
um novo homem dentro de mim vive o meu espírito, tá? Que vem, ó, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Cristo nos mostra quem é Deus e como Ele é. Cristo nos diz quem é Deus, tá? E Satanás continua sendo o rei desse mundo. Deus é o Deus do universo, Ele tem tudo, Ele tem todos os poderes, Ele sustenta, a Bíblia fala que Ele sustenta até hoje todo o universo. Não é que o universo foi criado e foi deixado às traças, não. O universo é sustentado pelo poder da sua palavra, tá? Ele ainda sustenta o universo. Mas nesse mundo aqui terreno, nessa terra, quem manda no mundo é Satanás. E se nós não acordamos que há mais que carne, essa capa, né? Essa roupa que a gente veste, porque nós não somos isso aqui, ó. Isso aqui. A gente não é isso aqui. Por dentro disso aqui tem alguém. Eu falo que a gente é alienígena exatamente por causa disso. Tem alguém. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, eu creio que a imagem e semelhança de Deus não é isso aqui. Isso aqui. Não é. Eu creio que a imagem e semelhança de Deus é exatamente o nosso espírito que está dentro da gente, porque Deus é espírito. Então, o espírito que está dentro dessa roupa, desse corpo, que é a imagem e semelhança de Deus. É ele que é a imagem e semelhança de Deus. Não é isso aqui, ó. Essa matéria que Deus colocou, não é. Eu creio que não é isso aqui que é a imagem e semelhança de Deus. Eu creio que o que é imagem e semelhança de Deus é quem existe aqui dentro. É o espírito que ele colocou aqui dentro que é a imagem e semelhança dele. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós pertencemos, nós fomos criados por um Criador, nós pertencemos a Ele, Ele nos resgatou através de Cristo Jesus. E se Ele trouxe Cristo Jesus em matéria, em corpo como nós, é porque precisava, as leis desse mundo, precisa de um corpo para poder atuar, para poder falar, para poder viver. Aqui precisa de corpo. Quem não tem corpo não se movimenta. Você vê pedra se movimentando? Você vê árvore se movimentando? Não. Se não tem corpo, precisa ter corpo. Essa é a lei desse mundo aqui que a gente vive, carnal. Então, por isso que Jesus veio com uma capa, uma carne. Depois ele foi glorificado e o corpo dele é espiritual. Essa capa virou espiritual. Mas eu creio que não é essa capa que é a imagem e semelhança de Deus, não. Eu creio que é o nosso espírito. Porque Deus é espírito, e se nós somos imagem e semelhança dele. Então, quando nós reconhecemos que Jesus veio, se tornou homem, morreu para nos salvar dessa morte espiritual, quando ele morreu, nossos pecados, nós estávamos lá. Na mente de Deus, Deus via em Jesus nós morremos com ele, e quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, esse novo homem, essa nova vida que nós temos nele. Mas nele, precisamos estar com ele, ligados espiritualmente, através do Espírito Santo com ele. Aí sim, nós temos uma nova vida, uma nova eternidade. O nosso espírito, esse ser de fato que vive dentro dessa capa aqui, que nunca mais morrerá. Que é parecido, imagem e semelhança de Deus. É isso que eu acredito, tá? E quando você acredita, você também sai desse mundo carnal. Você continua vivendo com a sua vida? Sim, precisamos trabalhar, comer, viver, fazer necessidade, nós precisamos de tudo isso. Mas quando você é esse novo homem, esse espírito que está dentro dessa capa resolve viver nesse reino espiritual, porque esse reino espiritual já está aqui disponível para nós. E aí você vive de uma vida mais elevada. Porque, como diz, aqui o mundo carnal está em guerra, está em destruição, o povo está doido, está todo mundo, né, louco para lá e para cá, mas você está aqui vivendo nesse homem espiritual. Nesse homem, novo homem, que já não enxerga a vida só pelo prisma da carne, da capa,
que enxerga por esse ser que tem dentro de você, que você sabe que é real. Como é que você pode saber que existe um ser dentro de você real e espiritual e você não acredita em outro ser espiritual? Como? Nós somos já seres esquisitos, se por natureza, se for para parar a pensar. Como é que eu tenho uma capa? Eu sou um ser que existe dentro dessa capa. Eu não sou essa capa. Isso já é esquisito, se você parar para pensar, tá? Então, quando nós aceitamos, tá, esse sacrifício de Jesus que ele fez, mas não precisava. Precisava, existem leis nesse mundo. Se Deus revogasse qualquer lei que ele fez nesse mundo aqui, ele revogaria a palavra dele, aí ele mentiria. Se ele disse que o salário do pecado é a morte, então precisava da morte de um ser perfeito, porque se qualquer um de nós morrêssemos, nós somos imperfeitos, nós pagaríamos apenas o nosso pecado. Como é que a gente ia pagar o pecado de toda a humanidade? Então ele próprio, que é Deus, veio e pagou o pecado da humanidade. Precisava de um ser imperfeito, um ser que não tivesse pecado. Ele próprio veio, ele próprio morreu, ele próprio nos resgatou, porque nós somos dele, tá? Então, esse reino da morte só é cancelado quando o meu espírito vive, tá? Mas eu ainda vou morrer. Ainda morreremos em carne, a capa vai ficar aí. Mas o verdadeiro eu nunca mais morrerá. Nunca mais. Tá? Então, nós vamos pro texto de hoje que fala assim. Em Romanos 8, 31, que é o que a gente tá terminando, né? Fala assim: diante disso tudo, ou seja, de tudo que a gente falou até aqui, desse reino espiritual, dessa união com Cristo, tá? Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ele mesmo responde, o texto: ninguém. Você tem noção disso? Você que é cristão, que já aceitou Jesus, que tem um novo homem dentro de você, você já entendeu a profundidade disso? Que nada, ninguém pode vencer você. Ninguém tem o poder de vencer você se você estiver unido com Cristo. Absolutamente nada, nem ninguém pode vencer você. Cara, isso é surreal. Para pensar. Diante de tudo, Romanos 8, 31, fala assim: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, Ele já está do nosso lado. Ele já é nosso Pai. Nós já somos irmãos de Jesus. Jesus já é nosso Senhor. Quem poderá nos vencer? Quem? Se ele está dizendo que é ninguém, então não tem Satanás, não tem demônio, não tem gente, não tem potestade, não tem nada. Nada que pode nos vencer. Então, se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque nem mesmo ele nem mesmo deixou de entregar o próprio filho. Cara, ele deu uma parte dele, ou ele próprio, literal, para nos resgatar de novo. O amor dele por nós, que somos a sua semelhança, eu acredito que semelhança em espírito e não em matéria, não em físico, nessa capa. Mas se nós somos tão preciosos para ele, ele se deu, literal. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio filho, mas ofereceu por todos nós. Surreal, né? Se ele nos deu o seu filho,
Será que não nos dará também estas coisas? A gente está tão desesperado com uma coisa tão pequena, né? Ah, eu preciso de comer, beber, dormir, vestir. Oi? Como assim? Deus entregou o Filho por nós. E Ele disse que nos dará, porque andeis preocupados com o que vão comer, com o que vão beber, se Deus veste os lírios do campo, se Deus dá alimento às aves do céu. Cara, não. Tem coisa mais preciosa que isso. Nada poderá nos vencer. O problema é que a gente se sente tão pequeno diante das pessoas, diante das situações, diante do mundo. Nós estamos tão cheios de feridas. São as feridas que deixam a gente pequeno, sabia? Eu tenho essa certeza de que são as feridas que nos deixam pequenos, porque quando eu era ferida, eu tinha um sentimento, eu tinha até a última cura atrás, literal, eu tinha um sentimento de rejeição, um sentimento de inferioridade, um sentimento de pequenez. Por mais que eu não me vitimizasse, porque eu sei onde eu errei e como eu errei, mas aconteceu tantos traumas comigo quando eu era pequena, inocente, criança, que eu não poderia me defender, que eu não tinha culpa. Que culpa tenho eu de ter vindo na família que eu vim? Que culpa tenho eu de abusadores, de pessoas que me feriram, de pessoas que proferiram palavras para mim, que me causaram mal na minha infância? Que culpa tenho eu? Eu não escolho onde eu venho, porque Deus deixou que eu viesse nessa família, nessa situação, que eu vivesse essas coisas. Porque às vezes é esse o nosso pensamento. E por causa desse sentimento e desses pensamentos, tipo, eu era criança, eu não podia me defender. Por que Deus deixou? É que a gente não alcança de fato a cura verdadeira dessas feridas. Nós precisamos curar tudo isso. E como eu curo, Rafa? Só Jesus pode curar, só Deus. Mas eu preciso querer tanto isso, como se nada no mundo mais valesse a pena. É só isso que eu quero. Eu quero ser curada. Eu quero ser liberta das dores que eu tenho. Sabe? Quando eu quero profundamente a cura das minhas dores, dos meus sentimentos ruins, né? Dessas tristezas, essas traumas dentro de mim, aí Deus pode trabalhar comigo. E quando eu sou curada dessas coisas, essa pequenez, esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de, o mundo tá contra mim. Meu Deus, o mundo tem mais o que fazer, sabe? Às vezes cai uma pedra lá na China, a gente pensa que é pra nós. Fulano falou aquilo ali que é pra mim. A gente acha que o mundo gira em torno de nós, né? Tá todo mundo contra mim. O mundo tá contra mim. Falaram contra mim. É contra mim. Minha família não gosta de mim. É contra... Meu Deus, o mundo tá todo mundo cuidando da sua própria vida. Não. É porque seu cérebro, presta atenção, tudo que você acredita que é de ruim pra você, o seu cérebro fica buscando informações para confirmar aquilo. Então, por exemplo, se eu tô me sentindo um lixo, né? Eu ia falar uma palavra ruim aqui, uma eca, né? Que é negócio que a gente faz lá no banheiro. Se eu tô me sentindo aquilo e no dia eu saio, o meu cérebro quer confirmar pra mim que eu sou de fato aquilo. Aí, uma indireta que eu vejo no Facebook, foi pra mim. Alguém que falou alguma coisa meio atravessado, às vezes a pessoa tá com um problema, às vezes a pessoa nem tava pensando no que falou, às vezes a pessoa tava pensando em outra pessoa que não é eu. É pra mim. Eu cato pra mim. Eu saio catando todo o lixo. O meu cérebro sai pegando todo o lixo para confirmar aquilo que eu tô acreditando a meu respeito. Se eu tô acreditando que eu sou aquele número 2 que eu faço no banheiro, o meu cérebro vai confirmar que eu sou aquele número 2. Porque ele quer concordar comigo, ele quer me deixar bem. E se eu estou me sentindo mal, porém
eu me sinto bem, é um lugar confortável para mim me sentir mal, preste atenção no que eu tô te dizendo, isso é neurociência. Eu me sinto mal há tanto tempo que aquele lugar de me sentir mal é confortável. Presta atenção. Eu me sinto mal há tanto tempo é um lugar tão conhecido para mim que aquele lugar de me sentir mal é confortável. E ele é tão confortável que o meu cérebro fica bem naquele lugar de conforto, que é onde eu me sinto mal, mas é um lugar confortável. Então, se eu não tô me sentindo uma eca, o número 2 do banheiro, eu não tô confortável. Aí o meu cérebro vai buscar validação em todos os lugares, ele começa a olhar para tudo quanto é lugar. Ah, Facebook. Ah, meu trabalho. Ah, minha família. Para confirmar que eu sou o número 2 do banheiro, para mim me sentir bem. Porque apesar de me sentir mal, é um lugar que eu já conheço. É um lugar confortável para mim. Você não é o que você está pensando. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você só está cheia de ferida, cheia de carrapicho, ovelha. Quando você sarar, curar as dores e os traumas, você vai tiver completo aqui, plenitude de Deus, completo. Você vai perceber que nada dessas bobagens que você pensava é real. As pessoas estão cuidando da vida delas. O Facebook, a indireta, não é pra tu, é pros outros, é gente, quem tá atacando indireta é porque também tá cheio de ferida e carrapicho. Você não precisa responder mal pra ninguém. Não tem necessidade nenhuma, toca a sua vida. Fique em paz. Perdoa. Não garra ninguém não, solta todo mundo, solta, libera espaço, vambora, tem coisa pra viver. Perdoa as pessoas, você nem vai segurar as pessoas mais. Você vai soltar. Fulano falou uma palavra torta pra mim. Cara, fulano tava mal, deixa fulano em paz. Ele vai cuidar da vida dele, eu vou cuidar da minha, tá perdoado, glória a Deus. E segue, porque você tem tanta coisa pra fazer na sua vida, você tem tanta coisa pra resolver, você tem tanta coisa pra viver, pra dar certo. Você quer vencer, você quer conquistar, você não tem tempo pra perder, filha. Você tá curada, você tá inteira, você tá completa. Você nem sabe se o fulano tá, coitado, com carrapicho na vida dele, tadinho. Ele tem coisa pra resolver, deixa ele resolver a vida dele, vai seguir a sua. O problema é os carrapichos que tem aqui, ó, grudado. E aí você enxerga pelo prisma do carrapicho errado a vida. Quando você for curado, curada, você vai ver que tem um outro jeito de enxergar a vida, um jeito mais elevado, um jeito espiritual, com o reino do Espírito, com o seu novo homem, limpo, íntegro, que não precisa se agarrar a nada disso. Você tem muita coisa para dar certo. Você vai dar certo, cara. Você vai dar certo na vida. Entendeu? Deus te ama, Deus já te deu toda sorte de bênção, você já é abençoado, você já é próspero. Você não precisa de nada disso. Só que o problema não é o que as pessoas estão fazendo pra você, é os carrapichos que estão grudados na tua alma. É a tristeza que você carrega. É isso aí que você tem que colocar energia e força pra curar. Quando você curar esses carrapichos, cara, pode o mundo desabar, tu tá na paz de Deus. O mundo tá desabando e você tá na paz de Deus. Ah, fulano, meu Deus, não dá tempo de pensar no fulano, não. Tem que trabalhar, tem que viver, tem que fazer, tem que acontecer. A minha vida tá, minha vida tá em movimento, meu mundo, meu futuro, eu tô pensando no dia aqui, eu tô trabalhando aqui agora para meu futuro. Eu tenho um futuro em Jesus. Entende? Então o problema é o carrapicho, não é as pessoas. Você é ovelha, você tá cheia de carrapicho, cheia de lama. Por isso que você fica pensando atordoado, sofrendo o mundo todo.
sofrendo, que você não tá completo. Você não tá inteiro, você não tá pleno. Quando você não tiver nenhum carrapicho na sua vida, você vai sentir uma completude aqui, uma inteireza. Ah, eu tô gordo. E daí? Daí? Gordo por saúde, né? É bom a gente cuidar. A gente não pode ficar ruim, com disfunção, feio demais, né? Fica exagerado, fica meio feinho. Mas a gente tá em paz. Aqui tá completo, aqui tá sossegado, tá tudo bem. Tá tudo em paz. Ah, porque você tá feio. Meu filho, eu sou imagem e semelhança do Senhor. Que feiura. Feiura até eu sei que tem carrapicho na alma. Eu tô de boa. Olha, eu sou a cara da beleza. Eu tô em paz, eu tô completa. Ah, porque eu preciso de alguém. Como assim eu preciso? Eu preciso de Jesus. Eu preciso. Se alguém quiser ir chegar para completar, ó, tá, beleza. Porque nós não nasceu para semente, né, não? Tá, tudo bem, nós vai ver se você merece, né? Um espaço de completude para somar. Não arrancar. Ah, eu sou incompleto, tchau. Boa sorte. Senão você vai arrancar um pedaço de mim. Deus que me livre. Entendeu? Eu tô em paz, eu sou completa em Cristo. Em Cristo. Eu preciso de Cristo para ser completa. Mas eu sou em Cristo. Não me falta nada. Ah, dinheiro eu faço. Eu trabalho e faço. Ah, eu emagreço. Em algum momento eu emagreço. E eu tô vivendo. Tá tudo certo. Ah, porque não gostam de mim. Que isso? É carrapicho dos outros, não é o meu. Aqui tá de boa. Aqui tá em paz. Ué, tô completo. Eu limpei meus carrapichos. Deus limpou meus carrapichos. É isso que você tem que buscar. Entendeu? Para de focar, enxergar nessa ótica. Ai, o fulano, o ciclano, o beltrano. Para com essa doideira. Vai buscar a limpeza do seu eu. Queira essa cura, queira essa inteireza, essa plenitude mais do que tudo na vida. Queira isso, queira ser limpo, queira ser liberto, queira ser inteiro. Que aí você vai enxergar a vida, ó, de um outro plano, filha. O mundo tá aqui, você tá na glória. Não é soberba, é porque você não vive nesse reino carnal, você vive no reino espiritual. Você cresce espiritualmente, você enxerga por uma outra ótica, você não tem falta de nada. Eu não tenho falta de nada, absolutamente nada. Nada me falta. Ah, dinheiro, eu vou trabalhar e fazer. Minha família tá ótima, tá completa. Um dia, talvez, chegue alguém para acabar de completar, ó. Gente bacana, completo também, vai ser legal compartilhar minha vida com alguém completo. Porque se faltar pedaço, eu nem quero para arrancar um pedaço de mim. Deus que me livre, custou tanto arrancar os carrapichos. Crê em Deus Pai. Você entende? Eu não preciso de nada nem ninguém mais para me completar. Eu tenho Jesus. Ele arrancou todas as feridas. Então eu consigo enxergar por uma outra ótica a vida, as pessoas, o mundo. Eu tenho um futuro glorioso pela frente, porque o meu Pai é o dono do universo. Que isso? Que falta tenho eu? Nenhuma. Isso não é só papo de coach. Não, isso é a verdade da Bíblia. Isso é a realidade do céu. Isso existe. E está disponível para todos nós. De verdade. Eu estou te falando e eu acredito nisso piamente. Eu vivi o milagre. Eu sou o milagre em vida. Entende? Eu acredito em cada palavra que eu estou te dizendo, porque eu comprovadamente vivi. Tá? Então vamos terminar de ler o texto, ó.
Romanos 8:31, eu empolgo, eu empolgo, filho, eu empolgo. Eu tô numa felicidade tão plena, depois do que me aconteceu, eu tô num momento de êxtase, assim, é que nem eu falei, eu me sinto no primeiro degrau da minha vida, sabe assim? Eu tô a mil, hein? Eu tô a mil. Ó, Romanos 8:31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, não há ninguém na face da terra nem no céu que vai nos vencer, porque Deus está do nosso lado. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio filho, ele mesmo, mas ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o filho, por que será que não nos dará também estas coisas? Não se preocupe em comida, bebida, vestimenta. Sentar pelado? Não. Então tá tudo certo. Põe tua roupa velhinha e vai vencer o dia de hoje, tá? Come o arrozinho que você tiver, só arroz puro, e vai vencer o dia de hoje. Continua, só continua. Pensa em limpar os carrapichos. É isso que você tem que se concentrar. Então, ó, quem acusará aqueles a quem Deus escolheu? Quem? Tem alguém aí? Cri, cri. Tem alguém aí? Entendeu? Ninguém. Ele mesmo responde, ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Nós somos inculpáveis. Nós fomos justificados por Deus. Quando Jesus morreu, eu nasci. Quando Jesus morreu, ele perdoou meus pecados. Mas quando ele nasceu, quando ele renasceu, ele não continuou a vida que ele tinha. Não, ele trouxe uma nova vida. Ele ressuscitou, mas ele ressuscitou para uma vida nova. Ele nunca mais poderá ser morto. E eu nunca mais poderei ser morta, e eu sou um novo homem. Quando eu nasci nesse reino espiritual, eu nasci limpa, zerada, sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Minhas mãos estão limpas diante de Deus. Eu posso chegar a Deus. Quem vai me acusar? Tenta. Tenta. Quem vai te acusar? Pode tentar. Não tem. Não se sinta culpado, porque não há culpa em você mais. Você tá limpo diante de Deus. Tá? Então, ó. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem foi ressuscitado, ou seja, com essa nova vida, e está à direita. Esse à direita é a destra. Eu vou estudar um pouco mais sobre isso, porque eu soube de algumas informações que eu ainda vou pesquisar se é certo, tá? Então fala aqui, ó. Ou melhor, porque essa tradução ela é muito literal, assim. São palavras muito simples, mas talvez não sejam essas palavras, tá? O hebraico às vezes tem um outro significado. Então eu ainda vou pesquisar e trazer para vocês, tá? Então, ó, ou melhor, quem foi ressuscitado está à direita de Deus, ou seja, estamos em Jesus. E ele pede a Deus em favor de nós. O Espírito Santo nos cuida o tempo todo. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem vai poder me separar de Cristo? Quem? Ninguém. Serão sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte? Como dizem as escrituras sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelha que vão para o matadouro. Ou seja, por causa do amor de Cristo, nós somos perseguidos. Aqui não. Aqui nós estamos no céu. E a gente que é cristão tem que aproveitar isso. Serve ao teu Deus mesmo. Vai para a igreja mesmo. O povo da Coreia que aí não dá conta de ir. O povo da Coreia do Norte, da China, que é ir para a igreja, não pode. Eles querem ler a Bíblia, fazer uma oração. Eles não podem. Eles têm que fazer oração. Ai deles, se alguém os ver orando. Eles morrem.
simplesmente por contrabandear uma Bíblia. Bíblia é contrabando. Aproveita teu Deus, sabe? Em todas essas situações temos a vitória completa, tá completa a vitória. Não tá faltando nada mais, tá completo. Por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Presta atenção. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades e poderes, seja aqui na terra ou no inferno, ou poderes celestiais, os demônios, ou nem o presente e nem o futuro, nem no mundo lá de cima, anjos, né, querubins, nada disso, nem no mundo lá de baixo, embaixo que eles chamam, que seria inferno, né, os demônios, seu capeta, potestade, principado, qualquer coisa, nada pode te separar. E em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, ele é nosso, o amor de Deus, por meio de Cristo. O amor não passa de Deus para nós. No meio tem Cristo. Tem a entrega que ele fez. Não dá para ser salvo sem Cristo. Não tem como. Tá? No meio tem Cristo. Então, ó, em todo o universo não há quem possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Cristo Jesus é nosso irmão? É, por meio da adoção de Deus, mas ele é nosso Senhor. Nós somos seus servos, escravos do amor dele. E se a gente entende isso, a gente tem reverência, a gente também tem acesso a esse poder espiritual. Lembrando que todos esses poderes espirituais, através da palavra que nós falamos, palavras de bênção sendo proferidas, palavras da própria Bíblia, palavra dele que ele deixou, falando elas, a gente tira o poder do espiritual e passa para o físico. É isso. Ah, é o segredo, ó, da onde o segredo tirou, ó, a lei da atração, ó, da onde que ela veio tirar. Daqui. Foi daqui que ela veio tirar. Essa lei existe, é do Senhor Jesus, é de Deus essa lei. Eles que colocaram outro nome bonitinho e colocaram aí pra você ficar fazendo mantras. Não é mantra que você tem que fazer, é isso aqui, ó, é confessar a palavra de Deus. E funciona. Funciona. Milagre funciona. Funciona, cara. Vai que funciona. Tá? Então nada vai poder te separar desse Deus, nada pode te acusar. Cara, tu é um vencedor. Tu é um vencedor, só vai pra cima. O dia de hoje não é o teu futuro. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas essa segunda casa não é aquela que virá, é essa segunda casa aqui agora. Você tá na sua segunda casa, você tá na sua segunda chance, é essa agora. A glória desta segunda casa. Eu tô na minha segunda casa. A glória desta segunda casa será maior que a da primeira. Já é. Tá? Então toma posse desse reino espiritual, desse novo homem que você é. Toma posse desse novo homem que você é e limpa os carrapichos da sua vida. Queira essa cura dessas dores, dessas feridas, mais do que qualquer coisa, queira ser completo em Deus. Porque a cura desses carrapichos é essa completude em Deus. É esse ser inteiro que enxerga, e aí sim você vai poder enxergar sem a ótica desses carrapichos, né? Dessas dores, dessas feridas, desses traumas, você vai poder enxergar a vida por um outro prisma. Sabe? Num nível mais elevado de verdade. No reino do Espírito e não nesse reino carnal aqui embaixo, tá?
onde todo mundo, infelizmente, que está dormindo, que não tem essa visão, não consegue entender, acha que a gente é só isso aqui, né? E ir no banheiro. Aqui dentro mora um ser que é a imagem e semelhança do Criador. E é um ser espiritual e participa da natureza divina de Deus. Com Cristo, estando em Cristo. Nós não somos qualquer um. Não somos, não. Tá? Mas você precisa tomar posse disso. Parar de ser escravo e começar a ser filho. Tá? Que Deus abençoe vocês. Bom dia. A criança. 24 horas atrás dessas folhas dele. Deus abençoe vocês, tá? Bom dia e até amanhã. Tchau. Plenos, hein? Plenos em Cristo Jesus. Tchau.